hoje despertá-lo, confrontá-lo e ser confrontado também com a palavra, com a pergunta: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Convido os irmãos, a gente estava cantando sentado. Eu queria que você lesse em pé, para a gente animar um pouquinho, porque depois do dia de trabalho, cansado, a gente fica sentado, a tendência é dar aquela relaxada, pelo menos para a gente aguentar aí mais uns 40 minutos, né? De estudo da palavra. Vamos ler juntos? Os tesouros no céu é o título sugerido. Leamos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que sejamos edificados com a palavra. Os irmãos podem se assentar. É fato, tudo aquilo que envolve o nosso coração, que enche o nosso coração e que está em primeiro lugar no nosso coração, nunca é pesado. Basta você olhar, você que já é casado, basta olhar normalmente o que você fazia quando você estava namorando. Enfrentava-se muitas coisas, adversidades, e não se importava com isso, dada a questão da paixão que envolvia o namoro. Eu, por exemplo, a gente, tirando sábado e domingo, a gente só namorava no dia de feira, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E como o final de semana é comum para namorar, então também a gente namorava no sábado e no domingo. Mas eu descia um trecho, aproximadamente 1 quilômetro, descendo, isso à boca da noite, a pé, e depois lá para as 9h30, lá para as 21h30, 22 horas, subia, e fazia isso com muita tranquilidade, né? E sem ter iluminação pública, e nem rua pavimentada, era mesmo estrada de chão. A gente fazia com o maior carinho, né? Porque estava no sangue, estava no coração, não é verdade? Então, tudo aquilo que a gente gosta, que a gente ama, que a gente sente prazer, a gente faz com alegria. A gente faz com muita alegria. Quando você recebe alguém que você ama muito na sua casa, e você oferece aquela refeição deliciosa, então depois que aquela pessoa vai embora, tem todo o trabalho de você lavar tudo aquilo, mas você faz com carinho, porque aquela pessoa que esteve ali é alguém que você ama muito. Então tudo aquilo que mexe com o nosso coração, que está como prioridade do nosso coração, que eleva o nosso coração, isso suplanta, está acima das adversidades da nossa vida. O contentamento daquilo que nós desejamos está acima das adversidades. O Sermão da Montanha, nós já temos visto isso aqui, o objetivo principal é conduzir todo ser humano, todo aquele que estuda a palavra, todo ser humano, para canalizar toda a sua vida para a glória de Deus. E não existe outra forma de glorificar a Deus se você não esvaziar o seu coração, porque é incompatível. Você não pode trabalhar com você mesmo e com Deus no mesmo local de adoração, de culto. Nosso maior ídolo somos nós mesmos, a nossa própria, o nosso próprio egoísmo, nosso próprio eu. E isso está sempre à frente de tudo. Então, até mesmo quando nós fazemos alguma coisa para alguém, muitas vezes fazemos ou para que as pessoas nos vejam e batam palma e digam: olha como ele é bonzinho, ou aquilo que eu posso receber. Alguns chegam até a pensar assim: deixa eu plantar aqui que mais tarde eu recebo, né? Afinal, e quando não recebe, ainda fala assim: eu fiz tanto, eu ajudei tantas pessoas e hoje não me ajudaram, porque às vezes o egoísmo está à frente. Então esse é o nosso maior ídolo, e Jesus trabalha primeiro o ser cristão. Você precisa esvaziar-se de você mesmo, você precisa
banir de você todo sentimento que exalta o seu eu acima do que é necessário. Você tem que se esvaziar e, ao esvaziar, desejar ser enchido pela justiça de Deus. E uma vez enchido pela justiça de Deus, agora você tem comportamentos, e esses comportamentos, eles são não uma imposição. E aí corre-se um risco da religiosidade. Não uma imposição de atos ou ações, mas um resultado natural do seu coração. E eu estava meditando sobre essas questões ontem, estava pensando, evangelho não é programação, evangelho é coração. Evangelho não é emoção, evangelho é caráter. Evangelho não é sentimento, evangelho é convicção. Evangelho não é o que nós estamos fazendo aqui agora, o que nós fazemos lá fora. Evangelho é aqui dentro. E a partir daqui dentro, você se reúne para adorar, você se reúne para orar, você se reúne para ser edificado, você brilha Jesus, porque você se torna uma pessoa agora cheia de Deus, e a sua vontade, os seus motivos agora, eles são direcionados pela natureza espiritual que está no seu coração. E Jesus deixou isso muito claro quando ele vai trabalhando didaticamente. Se você observar, ele fala, bem-aventurado os mansos, os humildes, e vai tratando aquilo que nós somos. Depois ele começa a trabalhar a nossa relação. Nós somos diferenciados para manifestar a glória de Deus diante da sociedade. Nós somos chamados a mover e a fazer tudo para a glória de Deus. Ele chega a dizer o seguinte: se você vai dar uma esmola a alguém, faça isso para a glória de Deus, não para ser visto. Se você vai orar, ore lá no seu quarto, não ore para ser visto por ninguém. É claro, você pode orar em público também, mas a razão é que isso não seja a razão da sua oração. Ser visto, olha como ele ora bem, olha como ele ora muito, olha como ele ora bonito, olha como ele é um homem de oração, ou uma mulher de oração. Não deve ser esse o motivo ou a razão, e sim a sua necessidade e a sua convicção de Deus, que é todo-poderoso. E aí Jesus fala, tanto para a oração quanto para o jejum, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nós terminamos assim. E aí, quando nós olhamos na oração, nós vimos que Jesus determinou um conteúdo para a oração. E o conteúdo para a oração tem a ver com a glória de Deus. Sempre com a glória de Deus. Agora, a bênção é que nós somos assistidos, nós somos abençoados quando Deus é glorificado. E Deus é glorificado à medida que nós somos abençoados. Então, quanto mais eu me deleito no Senhor, quanto mais eu me alegro no Senhor, quanto mais eu me firmo no Senhor, quanto mais eu desejo o Senhor, quanto mais eu vivo para a glória do Senhor, mais Deus é glorificado em mim. De que forma? Quando as pessoas olham para mim e me veem como quem sou: falho, limitado, pecador. Mas como pode uma pessoa falha, limitada e pecadora amar a Jesus? Só pode ser pelo um agir soberano do Espírito Santo na transformação do coração. Então todo o Evangelho, ele é aqui, no coração. E a partir do coração cheio de Deus, tudo que vamos fazer será direcionado para a glória de Deus. Hoje estamos com um texto bastante desafiador para a nossa vida. E são apenas 3 versículos, mas 3 versículos que desmontam a gente. Desmontam a gente.
Antes de mais nada, eu queria dizer que não é pecado você trabalhar. Pelo contrário, não trabalhar por causa da preguiça é que é pecado. Não é pecado também você desejar ter um bom salário. Não é pecado você desejar ter uma boa casa, um bom carro. Não, não é pecado. Desde que o seu salário, a sua casa, o seu carro e a sua vida sejam para o serviço do reino de Deus, sejam para a glória de Deus. Então não é pecado, desde que o meu motivo seja a glória de Deus, eu também desejar ter isso e trabalhar para isto. A questão é o que tem tomado conta do nosso coração. Então Jesus deixa algumas lições para a gente aqui, e a primeira instrução de Jesus é que o nosso alvo prioritário deve ser as coisas celestiais e não as terrenas. O que deve governar o nosso coração, a vontade do nosso coração, o desejo, o anseio do nosso coração, aquilo que está antes de tudo em nós, deve ser relacionado àquilo que tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com a intimidade com Deus. Olha o que ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Versículo 20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. O que Jesus está dizendo é: o alvo central da vida do crente são as coisas celestiais, são as coisas do céu. Quando Jesus faz tal declaração aqui para os discípulos, ele já está nos informando que o coração pecaminoso e pendente para as coisas materiais já estavam no coração também dos discípulos. Ele não disse isso para uns discípulos que não eram assim, mas ele disse para servir de exemplo. Não, ele disse porque os discípulos também eram assim. A igreja foi formada por homens cujo coração era falho, e ele não trabalha o alvo central. O ser humano tem uma tendência muito forte, nós temos tendências fortes para pender para a carne, para o natural, para a natureza, para as coisas daqui, e às vezes lutamos tanto e amamos tanto as coisas daqui, que não somos capazes de entender a grandeza que é as coisas do céu. Olha só, é meio incoerente isto. Por que razão? Vamos dar uma olhadinha em Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, 6. Eu quero convidar os irmãos para que leiam, por gentileza, este versículo bem alto, Efésios 2, 6. Vamos ler? O que poderíamos dizer sobre, primeiro, nos ressuscitou? Bom, nos ressuscitou quer dizer que ele nos separou dos demais que estão mortos, porque não tem como o vivo estar no mesmo estado do morto. Então, se ele me ressuscitou, eu saí de um estado de morte para um estado de vida. Mas não é só ressuscitou-nos, mas ele nos ressuscitou e nos colocou também num lugar diferente. E este lugar diferente, embora estejamos no mesmo lugar em que todas as outras pessoas estão, nós temos um direcionamento diferente, um governo diferente, leis diferentes, princípios diferentes. Ele diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Significa que nós, quando fomos salvos, nós fomos tirados do mundo, embora deixados no mundo. No sentido de que o que agora governa a nossa vida não são nem as vontades, nem o sistema e nem o príncipe desse sistema, que é a nossa pecaminosidade, o mundo que nos rodeia, que está corrompido, e Satanás, que é o príncipe deste mundo. Agora nós não estamos mais sob o governo desses três que formam o mal, mas nós fomos tirados desse governo. O nosso governo agora está no Senhor, vem do Senhor, vem do céu. É por isso que nas bem-aventuranças Jesus trabalha na contramão do mundo. É muito comum as pessoas falarem: não leve desaforo para casa, sou crente, mas não sou cachorro de ninguém, responder à altura. E algumas pessoas ainda acham que isto tem a ver com autoestima. Não, isso tem a ver com pecado, tem a ver com o sistema deste mundo. E quantas vezes pensa, talvez você não sabe, mas quantas vezes isso quer aflorar no meu coração? Mas eu não vivo mais nesse sistema. Qual que é o sistema que me governa? Vamos então ver esse sistema que me governa. Marcos, o Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10. Versículos 43 a 45. Tiago e João estão discutindo. Não, eu quero sentar à direita e você fica à esquerda. Aí os discípulos vêm aqui e falam: não, peraí, só vocês dois não, também quero. Queremos lugar de destaque. Jesus chama a atenção deles, fala a respeito do que é aqui. Olha só o 43. O 42 ele diz assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, ou seja, que são desse sistema, e tem-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. E ele diz: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. Romanos 12, 9 e 10. Nós estamos vendo o sistema celestial, porque Paulo disse que nós somos ressuscitados e fomos elevados para lá. Então o nosso governo agora é de lá, nossas leis é do céu e não aqui da terra. Olha o que nós temos como lei do céu: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Agora preste atenção: preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha a diferença entre o sistema corrompido deste mundo, a natureza pecaminosa do coração, o príncipe das trevas, com os valores celestiais. Então, por isso, Jesus está nos chamando a atenção que o nosso alvo deve ser buscar as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto. Continua sendo incoerente eu ressuscitar e viver para o mundo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: se fosses ressuscitados com Cristo
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. O que ele está dizendo é o que deve ocupar o nosso pensamento, o que deve gerenciar o nosso pensamento. Se está no pensamento, ele vai fluir pela boca. Pensamento pode ser também a mesma coisa que o coração. O coração formula os pensamentos, e a mente trabalha, joga então para a boca, que externa. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 4:8, diz: tudo o que é bom, agradável, perfeito, se algum louvor há, se alguma vantagem, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Jesus já orou assim, lá na oração sacerdotal, em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles não são do mundo, mas estão no mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, não seremos tirados do mundo até o dia determinado, mas nós não somos guiados por este mundo. Daí então, o alvo nosso, já que não somos daqui, o nosso alvo são as coisas celestiais, são as coisas do céu, são as coisas de Deus. Isso deve tomar conta do nosso coração. Lá na frente, daqui uma ou duas quartas-feiras, nós vamos estudar isso, sobre a ansiedade. Ele fala, ao invés de você viver ansioso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, você não vai morrer de fome. Eu cuido do pardal, eu cuido da flor que nasce e morre. Então fique tranquilo, é isso que está dizendo. Agora veja bem, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O que deve estar no nosso coração, em tudo que nós fazemos, em tudo, é a glória de Deus. Então nosso alvo o investimento maior deve ser espiritual. O investimento maior deve ser para o céu e não aqui para a terra. Tudo aquilo que eu invisto na terra deve ser algo que eu estou investindo que resultará na glória de Deus, ou seja, que envolve o céu. É claro que nós desejamos que a nossa família seja de destaque, não é pecado não, desde que você não olhe isso com altivez. Alguém que seja abençoador, como o sermão de domingo, né? A minha família como instrumento abençoador. Qual é o alvo? O alvo é as coisas lá de cima. E ele então continua, e quando ele continua aqui, ele continua tratando da questão relacionada às coisas da terra. Ele diz, por quê? Qual a razão? A razão de buscarmos as coisas do céu é porque as coisas da terra são perecíveis. São perecíveis. Ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Eu estava pensando justamente nessas questões relacionadas a esta afirmação do Senhor Jesus. Primeiro, a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. E se você está pensando comigo agora aqui, você que é adolescente, talvez, não, mas não está, não, depois, você fica, a Felipe chega a 15 anos, o cliente chega a 15 anos, a hora que chega a 15 anos, da remcadinha, você quer voltar para 14, porque já está no 25, e aí vai chegando, os cabelos começam a ficar brancos, ou não brancos quando caem, e aí daí a pouquinho as rugas vão chegando, e daí a pouquinho, aí você começa a ver uma coisa, o novo envelhece, o belo perde a beleza, o vivo morre e tudo fica para os outros. Vou repetir.
Eu queria que o presbítero Adriano estivesse aqui presente, né? O novo envelhece, o belo perde a beleza, o vivo morre e tudo fica para os outros. Você se mata para ter uma conta na poupança. Aí você é chamado amanhã e você não leva nem um centavo. Até a roupa que você vai vestir para ser sepultado, alguém escolhe para você. Alguém escolhe para você. O dinheiro não garante vida e nem nos acompanha quando morremos. Quando menos pensarmos, tudo passou. Não há mais vigor, não há mais prazer, não há mais o que fazer. Vou repetir. Quando menos pensarmos, tudo passou. Não há mais vigor, não há mais prazer, não há mais nada o que fazer. Ontem, no sepultamento do presbítero Adonias, o presbítero Flávio, filho do presbítero Adonias, disse que quando ele foi levado, porque ele estava bastante mal, então foi levado do quarto para a UTI, e ele já lutava com um câncer há 16 anos, e o Flávio dizia que ele tinha um incômodo, né, no estômago, assim, e ele então, sempre incomodado com aquilo, e quando todo mundo estava meio assustado, ele falou assim: meu filho, fica tranquilo, eu estou indo ali resolver uma situação para acabar com isso. E aí o filho vira e diz assim: eu quero ser igual ao meu pai. Olha que coisa bonita. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser crente igual ao meu pai. Eu quero ser crente igual ao meu pai. A única coisa que ele levou foi a decisão que ele tomou por Cristo Jesus, que o garantiu na eternidade. Olha só. Vamos para Eclesiastes. Gente, o meu tempo passa tão rápido, vocês estão cansados, né? E eu fico falando muito aqui, mas eu preciso nesse texto aqui. Eclesiastes capítulo 2, 2 até o 11. Capítulo 2, 8 ao 11, perdão. Eclesiastes 2, 8 a 11. Olha só como é que Salomão diz: amontoei também para mim prata e ouro. Não é isso que o pessoal está correndo atrás? Eu também, né? Todos nós correndo atrás, é verdade? E tesouros de reis e de províncias, ou seja, algo chique, coisa de reis. Provi-me de cantores e cantoras. Olha só, enquanto você tem que pagar caro para você ir lá num showzinho, Salomão disse: eu enchi minha casa de artistas. E aí ele fala assim: e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei-me a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram, presta atenção nisso, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Se tem um homem que experimentou todos os prazeres possíveis deste mundo, ou pelo menos inúmeros prazeres, foi Salomão, dado a questão a sua riqueza e a sua facilidade em aquisição ou promoção daquilo que ele queria. Então ele diz: não neguei nenhum dos prazeres que os meus olhos desejaram, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que a prata, o ouro, os tesouros reais, os cantores, mulheres e mulheres, o engrandecimento, a opulência,
Tudo isto era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito há debaixo do sol. Ele envelheceu. Ele envelheceu. Acabou o vigor. E caiu a ficha. Agora ele escreve: as coisas terrenas não têm nenhum valor eterno. É por isso que chega no final de Eclesiastes, ele escreve assim: demais, filho meu, versículo 12, capítulo 12, 12, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o que eu escrevi até agora é para mostrar para você o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo que eu tive foi simplesmente correr atrás do vento. Aí Jesus fala assim: invista nas coisas lá do alto. E aí eu aproveito para citar um homem chamado Estevão, cercado por homens enraivecidos, que rilhavam os dentes, com pedras na mão, mas ele está contente no Senhor, a ponto de ver a glória de Deus, de ver Jesus em pé e de poder orar pedindo perdão por aqueles que estavam lhe matando. Buscai as coisas lá de cima, invista nas coisas lá de cima, porque as daqui são perecíveis. A terceira lição, essa é mais rápida: as coisas do céu devem ser o centro da nossa vida, porque elas são eternas. Enquanto a de cá, as terrenas são perecíveis, as do céu são eternas. Olha o versículo 20: onde traça e nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Olha só o que Paulo disse em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora o quê? Já agora a coroa da justiça me está o quê? Guardada. Ninguém toma, ninguém tira. A coroa que Deus preparou para você, ela não é conquistada pela sua fidelidade, ela é lhe dada, ela é doada, ela é garantida por Cristo na cruz do Calvário. Ninguém a tira, ninguém, nada, nem ninguém. Essa coroa não tem mancha, não tem sujeira, ela não tem ferrugem que possa destruí-la. Pelo contrário, ela é firmada e guardada pelo próprio Deus. Nós já vimos nos olhos do apóstolo João, nós já vimos o que nos espera. Nós já sabemos o resultado e sabemos que ainda que viesse aqui agora e nos proibissem de cultuar ao Senhor e nós não parássemos e por isso então tirassem as nossas vidas, ainda assim eles não poderiam nos parar. Porque como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós que morremos em Cristo, ressuscitaremos no último dia e seremos conduzidos para a nova terra que eu já vi. Nos olhos de João, ele já descreveu para mim, e a glória é tão esplendorosa, que ele não tinha mais nada para falar, a não ser assim: as ruas são de ouro, os muros são de cristais, tal é a beleza da nova terra. Então as coisas eternas do céu são eternas, é por isso que esse é o nosso alvo, e nada nem ninguém pode nos tirar de lá. Sabe por quê? Porque para estar lá, não depende de ser bonzinho, mas de estar em Cristo, e estando em Cristo só pode estar em Cristo aquele que tem seu nome escrito no livro da vida, que é o requisito exigido para ir para o céu. Apocalipse 20, versículo 15: todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, esses foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, este vai ser levado com Jesus para a nova terra e para o novo céu. Para fechar, o que priorizamos determina onde está
o nosso coração. Se há uma luta interior para obedecer os mandamentos de Jesus, isso é um bom sinal. Significa que você ama Jesus e está lutando contra a sua carnalidade, contra esse sistema corrompido e contra o príncipe das trevas, porque você sabe que precisa, deve e ama a Jesus. João 14, vamos dar uma viradinha lá, por gentileza? João 14, 23 e 24. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso significa que uma vez que ele entrou no meu coração, o meu coração é dele e agora eu tenho um tesouro. Agora, se o meu tesouro está em buscar as coisas daqui, significa que o meu coração também está aqui. O que é mais importante? O que tem mais valor para você? A fama, sucesso, dinheiro, prazeres, ou o desejo ardente de estar para sempre com o Senhor? O que for mais valoroso para você, você pode dizer: meu coração está ali. Quem não pretende permanecer no lugar onde está, não deve investir ali. Antes, se o seu coração está no destino final, é para lá que você tem que investir. Às vezes penso que nosso coração ainda está fincado neste mundo. Às vezes nós corremos tanto e amamos tantas coisas deste mundo. Eu não estou falando de vocês não, estou falando de nós. Às vezes temos dificuldade de passar um tempo maior com a palavra de Deus, oração. Hoje mesmo eu falava com o Senhor: Senhor, eu tenho orado, mas eu preciso de tirar um tempo de parar. Eu tenho orado bastante, assim, eu ando às vezes orando, às vezes as pessoas podem até pensar que eu estou um pouquinho, um problema, porque estou dirigindo, estou orando ao Senhor, mas às vezes precisamos parar e falar: não, espera aí, tira isso para lá, tira aquilo para lá, desliga o celular um pouquinho, desliga a TV um pouquinho, a gente precisa deste momento. Estar ali com o Senhor, passar aquele tempo com o Senhor, esquecer que tem que fazer compra, que as coisas estão caras, que tem uma crise, que tem uma guerra, que tem problemas. Eu preciso estar lá, esquecer disso um pouquinho e passar aquele tempo na presença do Senhor. Tem muito tempo que eu não faço isso, mas eu aprendi uma vez e andei fazendo isso. Às vezes está falando com o Senhor, e aí o assunto acaba. Aí eu falava com o Senhor: o assunto acabou, mas não quero sair daqui não, quero continuar aqui na tua presença. Então me ajuda, me abençoa. E de repente o Espírito Santo vai envolvendo a gente, e você vai lembrando de alguns textos, de alguns assuntos, e você volta a falar com o Senhor falando com você. A gente precisa disso. Correr tanto para um lugar que você não vai ficar, plantar tanto no lugar que você não vai ficar, construir tanto no lugar que você não vai ficar, não tem sentido. Não tem sentido. Busque as coisas do céu. Lá ninguém pode tirar de você. Quantos empresários que tiveram que declarar falência? E quantos que ao declarar falência sentiram-se tão diminuídos que acabaram indo para o suicídio? Você percebeu como é que os artistas famosos, quando eles perdem glamour, aquele
volume altíssimo de dinheiro para morar num lugar, porque a vida deles é totalmente fora da nossa, né? É fora, totalmente fora da nossa. Há pouco disso eu vi uma atriz falando, ela mora numa mini mansão ou numa mansão, sei lá, dizendo que nós estamos vivendo de vaquinhas. Mas que vaquinha? Não é uma vaquinha, isso é uma boiada. Um bezerrinho daquela vaquinha dá para viver o resto da minha vida aqui do jeito que eu vivo. Mas por que faz tanta falta? É porque não tem um propósito, é para aqui. É para aqui. Para nós não. Nós olhamos para lá. Jesus disse: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E a minha pergunta é: onde está o teu tesouro? E aí você saberá responder a pergunta do tema: ali estará o seu coração. Vamos cantar ao Senhor?